Ele trouxe a amante para dentro da nossa casa, de mãos dadas, como se eu não existisse, como se 15 anos não significassem nada. Esta é a história de uma mulher que foi destruída, humilhada e desprezada, e de como ela se transformou na pessoa mais admirada da sala. Isabela tinha 38 anos quando perdeu tudo em uma única noite: o marido, a casa, a empresa que construíra com as próprias mãos, até sua dignidade. Mas o que ela não sabia era que aquele seria apenas o começo. Porque às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem você realmente é. E o que aconteceu quando um homem inesperado cruzou seu caminho? Mudou a vida dela para sempre. Prepare-se. Esta história vai mexer com você. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O relógio marcava 6 da manhã quando Isabela abriu os olhos. Mais um dia. Sempre mais um dia. Ela se levantou da cama com cuidado para não acordar Adolfo, que ainda dormia profundamente do outro lado. Havia quanto tempo não acordavam juntos? Quanto tempo desde que ele a tocara pela última vez com aquele desejo dos primeiros anos? Isabela preferiu não pensar nisso. No espelho do banheiro, evitou olhar para o próprio reflexo. Havia desenvolvido essa habilidade com maestria ao longo dos últimos anos. Lavar o rosto, escovar os dentes, prender o cabelo no mesmo coque de sempre. Tudo sem realmente se ver. Aos 38 anos, Isabela era uma sombra da garota vibrante que havia se casado aos 23. Aquela jovem inteligente, bem-humorada e cheia de sonhos, estava enterrada sob camadas de negligência e cansaço. As roupas largas escondiam um corpo que ela não reconhecia mais. O rosto sem maquiagem revelava olheiras profundas de quem dormia pouco e se preocupava demais. Na cozinha, preparou o café forte que Adolfo gostava. 2 xícaras, um ritual automático de 15 anos de casamento. "Bom dia", ela disse quando ele finalmente apareceu, já vestido com uma camisa social impecável e o cabelo perfeitamente penteado. Adolfo sempre fora vaidoso. Hoje, aos 39 anos, era ainda mais. "Bom dia", ele respondeu sem olhar para ela, os olhos grudados no celular. Isabela serviu o café e sentou-se à mesa. Tentou conversar. "Hoje temos reunião com os fornecedores às 10. Consegui negociar um desconto de 15% no material para a obra da Avenida Central." "Ótimo." A resposta veio mecânica, distante. "Adolfo, você está me ouvindo?" Ele finalmente ergueu os olhos do celular e Isabela sentiu o peso daquele olhar. Não havia amor ali. Não havia sequer interesse. Havia algo pior. Indiferença misturada com uma pontada de vergonha. "Estou, Isabela. Você negociou um desconto. Muito bem. É o seu trabalho, não é?" A frieza nas palavras cortou fundo. Isabela engoliu em seco. "Eu só pensei que você ficaria feliz. A empresa está crescendo tanto por causa do nosso trabalho conjunto. Lembra quando começamos? Éramos só nós dois. Um computador velho e muitos sonhos." "Isso foi há muito tempo." Adolfo se levantou, pegando as chaves do carro. "Preciso ir. Tenho um compromisso antes da reunião. Mas são apenas 7 horas. A reunião é só às 10. "Um compromisso pessoal, Isabela. Nos vemos no escritório." E saiu, sem um beijo, sem um sorriso, sem sequer olhar para trás. Isabela ficou sozinha na cozinha, encarando a xícara de café pela metade. As mãos tremiam levemente quando pegou o celular para checar os e-mails da empresa. Construtora Mendes & Mendes. O nome dela estava ali, no nome da empresa, mas ela se sentia cada vez mais invisível. Uma notificação surgiu na tela. Número desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo a fez atender. "Alô? Isabela Mendes?" A voz feminina do outro lado era jovem, decidida. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Cláudia. Acho que precisamos conversar sobre o Adolfo." O coração de Isabela disparou. O nome. A forma como aquela mulher disse o nome do seu marido.
como se o conhecesse intimamente, como se tivesse o direito. Quem é você? A amante do seu marido, e acho que você merece saber a verdade. O mundo girou. As paredes da cozinha pareceram se fechar. Isabela segurou a beirada da mesa para não cair. Ele está comigo agora, continuou Cláudia, com uma crueldade quase casual. O tal compromisso pessoal dele. Somos nós. Há 2 anos, Isabela. 2 anos que ele me prometeu que deixaria você. A ligação caiu. Isabela ficou ali, paralisada, o telefone ainda na mão, o café esfriando na mesa. Tudo em que ela acreditara nos últimos 15 anos acabava de desmoronar com uma única ligação. E o pior, no fundo, muito no fundo, ela já sabia. As horas seguintes foram um borrão de dor e negação. Isabela não conseguiu ir ao escritório. Ligou dizendo que estava doente, o que não era mentira. Sentia-se fisicamente doente, o estômago revirado, a cabeça latejando, as mãos geladas mesmo sob o sol forte da manhã. Ficou sentada no sofá da sala, abraçada às próprias pernas, tentando processar o que havia escutado. 2 anos. Ele a traía há 2 anos enquanto ela acordava cedo para fazer o café dele, enquanto trabalhava até tarde para manter a empresa funcionando, enquanto se sacrificava por um casamento que já estava morto. O telefone tocou diversas vezes. Adolfo. Ela não atendeu. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Isabela ouviu a chave girando na fechadura. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Ela se levantou do sofá, as pernas bambas, o coração martelando contra as costelas. Adolfo entrou, mas não estava sozinho. Ao lado dele, de mãos dadas com ele, estava uma mulher, jovem, bonita, com longos cabelos loiros e um vestido justo que marcava cada curva. Cláudia. Tinha que ser ela. Isabela, precisamos conversar, Adolfo disse, sua voz firme demais, ensaiada demais. Você trouxe ela para a nossa casa? A voz de Isabela saiu como um sussurro estrangulado. Você trouxe sua amante para dentro da nossa casa? Não é mais nossa casa, Isabela. Nunca foi realmente. Tudo está no meu nome. A casa, a empresa, os carros, tudo. As palavras eram golpes certeiros, calculados para causar o máximo de dano. Como você pode dizer isso? Eu construí a empresa com você. Eu larguei meu emprego, dediquei 15 anos da minha vida. E eu sou grato por isso, Adolfo disse, com uma frieza que Isabela nunca vira. Antes, mas você precisa entender que as coisas mudaram. Eu mudei. Cláudia me faz feliz de uma forma que você... Bem, você não faz mais. Cláudia permanecia em silêncio, mas havia um sorriso de vitória mal disfarçado nos lábios. Eu trabalhei tanto. Isabela sentiu as lágrimas queimando os olhos. Eu fiz tudo por nós, pela nossa família, pelos nossos sonhos. Sonhos mudam, Isabela. Olhe para você. Quando foi a última vez que se arrumou? Que foi ao salão? Que comprou uma roupa decente? Eu construí um império e preciso de alguém ao meu lado que esteja à altura. Cada palavra era uma punhalada. Isabela levou a mão ao peito como se pudesse segurar o coração que se despedaçava. Você está me culpando? Eu me dediquei tanto ao trabalho, a fazer a empresa crescer, que esqueci de mim. E agora você me pune por isso? Não estou punindo ninguém. Estou sendo honesto. Você vai ficar com o apartamento da Rua das Flores. Está quitado. Não é grande, mas dá para você recomeçar. Quanto à empresa, você não tem nada no papel. Foi ingenuidade sua nunca ter pedido para oficializar sua participação. A realidade caiu sobre Isabela como uma tonelada de tijolos. Ela não tinha nada. Nada além de 15 anos de trabalho não reconhecido e um casamento destruído. Adolfo, por favor. Sua voz falhou. Espero que você saia até amanhã. Cláudia vai se mudar para cá no fim de semana. Isabela olhou para o homem com quem havia se casado, o homem que amara com cada fibra do seu ser, e não o reconheceu. Onde estava o rapaz apaixonado que a pedira em casamento, o parceiro que sonhava junto com ela? Eu te amei tanto, ela sussurrou. Eu sei, mas amor não é suficiente, Isabela. Nunca foi. Adolfo se virou e caminhou em direção à saída, Cláudia ainda grudada no seu braço. Antes de sumir no corredor,
Ele olhou para trás uma última vez. Ah, e Isabela, não tente entrar em contato. Meu advogado vai mandar os papéis do divórcio. Assine sem fazer drama. A porta se fechou. Isabela ficou ali de pé no meio da sala, seus olhos vagando pelas paredes daquela casa que ajudara a construir, pelos móveis que escolhera com tanto carinho, pelas fotos nas estantes que contavam a história de um amor que nunca existira de verdade. Suas pernas cederam. Ela desabou no chão frio da sala e finalmente deixou as lágrimas caírem. O som dos seus soluços ecoava pela casa vazia. Isabela nunca se sentira tão sozinha. O apartamento da Rua das Flores cheirava a mofo e abandono. Isabela entrou, carregando 2 malas grandes e uma caixa de papelão com alguns pertences pessoais. Era tudo o que restava de 15 anos de casamento. Tudo o que Adolfo havia permitido que ela levasse. O espaço era minúsculo. Uma sala que se fundia com a cozinha, um quarto pequeno, um banheiro. Isabela depositou as malas no chão e olhou ao redor. As paredes estavam manchadas de umidade. O piso de cerâmica estava rachado em alguns pontos. A janela da sala tinha uma trinca no vidro. Era tão diferente da casa, espaçosa e bem decorada onde vivera. Tão diferente dos seus sonhos. Ela se sentou no sofá velho que já estava ali, parte do mobiliário básico que Adolfo mencionara estar incluído. As molas rangeram sob seu peso. Isabela abraçou os joelhos e deixou o silêncio do apartamento envolvê-la. 3 dias haviam se passado desde aquela noite horrível. O telefone vibrou. Era Paula, sua única amiga verdadeira. Isa, onde você está? Estou preocupada. Você não atende minhas ligações há dias. Estou no apartamento, Paula. Sua voz saiu cansada, derrotada. Que apartamento? Do que você está falando? Isabela contou tudo. As palavras saíam trôpegas, embaralhadas, misturadas com lágrimas. A traição, a humilhação, a perda de tudo que construíra. Esse desgraçado! Paula explodiu do outro lado da linha. Isabela, você precisa processar ele. Você trabalhou 15 anos naquela empresa. Não tenho nada no meu nome. Nunca exigi nada. Fui tonta. Confiei nele cegamente. Então vamos dar a volta por cima de outro jeito. Você é contadora, formada, inteligente. Vai conseguir um emprego ótimo. Isabela quis acreditar. Mas quando olhou para o espelho rachado da parede, viu apenas uma mulher acabada, sem brilho nos olhos, sem esperança no coração. Vou tentar, ela mentiu. Nos dias seguintes, Isabela montou seu currículo. 15 anos de experiência administrativa e financeira em uma construtora de médio porte. Deveria ser suficiente. Tinha que ser. Enviou dezenas de currículos. Alguns nem responderam. Outros mandaram respostas automáticas de rejeição. Apenas um chamou para a entrevista. Empresa Tavares em Associados. Vaga para coordenadora financeira. Salário compatível com o mercado. Na manhã da entrevista, Isabela tentou se arrumar o melhor que pôde. Uma calça social preta que estava larga demais, uma blusa branca amarrotada, sapatos baixos gastos, o cabelo preso no coque de sempre. Nada de maquiagem porque não tinha nenhuma. Havia anos que não comprava. A empresa ficava em um prédio moderno no centro da cidade. Vidros espelhados, entrada imponente, recepção luxuosa. Isabela se sentiu minúscula ao entrar. Isabela Mendes, o Sr. Sandro vai recebê-la agora, a recepcionista disse, apontando para uma sala no final do corredor. Sandro era um homem na casa dos 45 anos, cabelos grisalhos, terno caro, expressão arrogante. Ele a analisou de cima a baixo assim que ela entrou, e Isabela viu o julgamento imediato nos seus olhos. Sente-se, ele disse, folheando o currículo sem real interesse. Isabela sentou, as mãos suando, o coração acelerado. Então, senhora Mendes, 15 anos em uma empresa familiar, experiência em administração e finanças. Parece bom no papel. Obrigada, senhor. Eu realmente acredito que posso contribuir muito para... O problema, Sandro a interrompeu, é que este cargo exige mais do que apenas competência técnica. Exige presença, representação. A coordenadora financeira aqui interage com clientes, investidores, parceiros de alto nível.
Isabela sentiu o estômago afundar. Sabia exatamente onde aquilo ia dar. Eu entendo, mas minha experiência... Veja bem, senhora Mendes, não quero ser cruel, mas preciso ser honesto. Este cargo exige uma boa aparência, apresentação pessoal impecável. E você, bem... Ele fez um gesto vago na direção dela, como se sua aparência fosse óbvia demais para ser verbalizada. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Está me dizendo que não sou boa o suficiente pela minha aparência. Estou dizendo que você não se encaixa no perfil que buscamos. Talvez uma posição menos exposta, mas nos bastidores. Isabela se levantou, as pernas trêmulas. Não confiava na própria voz para responder. Foi quando ouviu uma risada contida de Sandro. Ficou envergonhada, simplesmente virou as costas e saiu daquela sala, daquele prédio, daquela humilhação. Na rua, o sol estava forte demais, as pessoas passavam rápido demais, tudo girava rápido demais. Isabela começou a andar, sem direção, as lágrimas embaçando sua visão. Não era boa o suficiente para o marido. Não era boa o suficiente para um emprego. Não era boa o suficiente para nada. Ela atravessou a rua sem olhar, perdida na própria dor. O som da buzina foi a última coisa que ouviu antes de tudo escurecer. O freio guinchou. O carro parou a centímetros de Isabela. Ela ficou paralisada no meio da rua, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Suas pernas não se moviam, não conseguia respirar. A porta do motorista se abriu bruscamente e um homem saltou do carro de luxo, o rosto marcado por uma mistura de susto e preocupação. Meu Deus, a senhora está bem? Não vi você atravessar. Isabela piscou, tentando focar. O homem à sua frente era alto, bem vestido, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Devia ter por volta de 40 anos. Seus olhos castanhos a observavam com genuína preocupação. As palavras não saíam. Venha, vamos sair da rua. Ele segurou o braço dela com delicadeza, guiando-a para a calçada. Outros carros buzinavam irritados, o trânsito estava parado por causa deles. Isabela sentiu as pernas bambearem. O homem a amparou antes que ela caísse. Ei, calma. Você está pálida. Vamos sentar, ok? Ele olhou ao redor e avistou um café logo ali. Há uma cafeteria ali. Deixe-me levá-la para tomar uma água, por favor. Isabela apenas assentiu, incapaz de protestar. Deixou que ele a guiasse até o café, sua mão ainda segurando o braço dela com uma gentileza que fazia muito tempo que ela não sentia. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela. O homem pediu água e uma xícara de chá de camomila para ela. Desculpe. Isabela finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula. Eu não estava prestando atenção, a culpa foi minha. Não se preocupe com isso agora. O importante é que você está bem. Foi um susto para nós dois. Ele sorriu e Isabela notou como o sorriso iluminava seu rosto. Meu nome é Glauber. Glauber Tavares. Isabela. Mendes. Prazer, Isabela. Embora as circunstâncias não sejam as ideais para um primeiro encontro, ele brincou, tentando aliviar a tensão. A garçonete trouxe a água e o chá. Isabela bebeu avidamente, sentindo a garganta seca finalmente se aliviar. Posso perguntar o que aconteceu? Glauber questionou suavemente. Você parecia muito perturbada. Saiu correndo daquele prédio como se estivesse fugindo de algo. Isabela hesitou. Por que contaria seus problemas para um completo estranho? Mas havia algo no jeito dele, na voz calma, no olhar genuíno, que a fez baixar a guarda. Eu estava em uma entrevista de emprego. Não foi bem. Entendo. O mercado está difícil mesmo. Não foi por isso. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. O homem disse que eu não tinha a aparência adequada para o cargo, que eu não me encaixava no perfil que eles buscavam. Glauber franziu a testa, sua expressão ficando séria. Ele disse isso? Literalmente. Literalmente. Disse que o cargo exigia boa
Aparência e que eu... Bem, não atendo a esse requisito. Que absurdo completo. A indignação na voz de Glauber era real. Isso é discriminação. Você poderia processá-los. Isabela soltou uma risada amarga. Processar com que dinheiro? Com que forças? Eu mal consigo me manter de pé. Péssimo dia? Ele perguntou com empatia. Péssima vida recentemente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Isabela mexia no chá distraidamente, perdida em pensamentos. Glauber a observava com curiosidade. Sabe, ele finalmente disse, eu conheço muita gente bem-sucedida que é absolutamente vazia por dentro. E pessoas incríveis que o mundo insiste em ignorar porque não cabem em caixinhas predeterminadas. Havia algo desarmante naquela sinceridade. Isabela sentiu um calor estranho no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Não era atração, não ainda. Era algo mais simples e profundo. Era sentir-se vista. Obrigada, ela disse suavemente, pelo chá, pela conversa, por não me atropelar. Glauber riu uma risada genuína e calorosa. De nada, embora o último item seja o mínimo esperado. Isabela também riu e se surpreendeu com o som. Quanto tempo fazia desde a última vez que rira de verdade? Preciso ir, ela disse, ainda que não tivesse para onde ir realmente. Claro, mas Isabela... Glauber segurou levemente a mão dela sobre a mesa. Aquele cara da entrevista é um idiota. E qualquer empresa que julga competência por aparência está perdendo ótimos profissionais. Não, deixe que as palavras dele definam quem você é. Isabela assentiu, a garganta apertada demais para responder. Ela saiu do café e caminhou pela rua, voltando para seu apartamento vazio. Mas, pela primeira vez em semanas, não se sentia completamente sozinha. Havia um cartão de visita no bolso do seu casaco que ela nem percebera quando Glauber colocara ali. Glauber Tavares, CEO Tavares em Associados. Tavares em Associados. Ele era dono da empresa onde acabara de ser humilhada. O chão se abriu sob seus pés novamente. Isabela jogou o cartão de visita no lixo assim que chegou em casa. Glauber Tavares era o dono da empresa onde fora humilhada. Sócio de Sandro, aquele homem arrogante que a desprezara. A gentileza dele não passara de pena. Ou pior, talvez ele soubesse quem ela era o tempo todo e estava se divertindo com a situação. Ela se sentiu idiota por ter se aberto, por ter acreditado que alguém poderia genuinamente se importar. As semanas seguintes foram um mergulho em uma rotina de sobrevivência. O dinheiro que tinha guardado estava acabando rapidamente. Aluguel, contas, comida, tudo pesava em um orçamento cada vez mais apertado. Desesperada, Isabela aceitou qualquer trabalho que aparecesse. Passou em alguns lugares, preencheu formulários, fez entrevistas. Nada dava certo. Estava sempre superqualificada ou não era o perfil adequado. Código para "você não se encaixa", até que encontrou um anúncio em um site de classificados. Precisa-se de cuidadora de cachorros, passeios diários, pagamento por animal, experiência não necessária. Não era o que Isabela imaginara para sua vida, mas era dinheiro, era dignidade, era recomeço. Ela ligou e foi aceita imediatamente. A dona do serviço, Dona Marta, era uma senhora simpática na casa dos 60 anos que administrava o negócio há décadas. "Você vai se dar bem aqui, querida", ela disse ao entregar 3 coleiras para Isabela no primeiro dia. "Os cachorros sentem quando alguém tem bom coração. E você tem." Isabela não tinha certeza se ainda tinha um bom coração. Sentia-se vazia, destruída por dentro, mas os cachorros não se importavam com aparências ou currículos. Eles apenas queriam carinho, atenção e longos passeios. Ela se apegou à rotina. Acordava cedo, buscava os cachorros, caminhava por horas pela praça do bairro, devolvia cada um aos seus donos. Era simples, cansativo, mas havia uma paz estranha naquela simplicidade. 3 semanas depois, em uma manhã de quinta-feira ensolarada, Isabela estava na praça com 4 cachorros, 2 labradores, um poodle e um vira-lata caramelo chamado Theo, o mais agitado de todos. "Calma, Theo!" Ela puxou a coleira enquanto ele latia para um esquilo na árvore. Foi então que aconteceu.
Theo viu algo que chamou sua atenção do outro lado da praça e disparou. A coleira escapou da mão de Isabela antes que ela pudesse reagir. Theo, volta aqui! Ela correu atrás dele, as outras 3 coleiras ainda nas mãos, os outros cachorros latindo excitados. Theo corria em direção a um homem que fazia exercícios perto dos bancos da praça. Cuidado! Isabela gritou, mas era tarde demais. Theo pulou no homem com toda a sua energia canina, derrubando-o no chão. Isabela chegou segundos depois, ofegante, o rosto vermelho de vergonha e cansaço. Eu sinto muitíssimo, ele escapou e... As palavras morreram na sua garganta quando o homem se virou. Glauber Tavares. Ele a reconheceu imediatamente, surpresa e algo mais iluminando seu rosto. Isabela? Você... Ela não conseguia formar frases coerentes. Theo lambeu o rosto de Glauber animadamente, a cauda balançando com fervor. Glauber riu, afastando o cachorro com gentileza enquanto se levantava. Que reencontro, hein? Ele limpou a terra da roupa de ginástica, ainda sorrindo. Primeiro você quase é atropelada por mim, agora seu cachorro me derruba. Estamos quites? Ele não é meu cachorro. Eu trabalho como cuidadora, Isabela explicou, as bochechas queimando. Me desculpe, ele costuma ser mais calmo. Theo claramente discordava daquela avaliação. Continuava pulando, querendo mais atenção. Tudo bem, sem problemas. Glauber se agachou e fez carinho em Theo, que praticamente derreteu aos seus pés. Você está trabalhando como cuidadora de cachorros? A pergunta não tinha julgamento, apenas curiosidade, mas Isabela sentiu a vergonha queimar ainda mais forte. É o que conseguia arranjar. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Os outros 3 cachorros sentaram aos pés de Isabela, observando a interação com interesse canino. Olha, Isabela, Glauber começou, a voz ficando séria. Sobre aquele dia, eu descobri que você foi humilhada na minha empresa. O que Sandro disse para você é inadmissível. Isabela enrijeceu. Não precisa ter pena de mim. Não é pena, é vergonha. Vergonha de ter um sócio que trata as pessoas daquela forma. Eu o confrontei. Ele foi repreendido. Repreendido. Que maravilha! A amargura na voz de Isabela era palpável. Ele continua com seu emprego e eu continuo sem nada. Você está certa de estar brava, mas eu queria que soubesse que não concordo com o que ele fez. Nunca concordaria. Isabela olhou para aquele homem tentando entender suas intenções. Estava cansada de ser enganada, de confiar nas pessoas erradas. E então Theo latiu quebrando o momento, puxando a coleira em direção ao bebedouro. Eu preciso ir, Isabela disse rapidamente, pegando de volta a coleira de Theo. Espera, você quer tomar um café? Termino meu treino em meia hora. Podemos conversar melhor, sem cachorro me derrubando desta vez. Isabela hesitou. Por favor, Glauber insistiu. Sem compromisso, apenas uma conversa. Ela deveria dizer não. Deveria proteger seu coração já tão machucado. Mas algo naqueles olhos castanhos, naquele sorriso gentil, fez com que ela assentisse. Meia hora, no mesmo café. O café estava mais cheio desta vez. Isabela escolheu a mesma mesa perto da janela, aquela onde haviam se sentado semanas atrás. Devolvera os cachorros às pressas. Ganhara uma bronca carinhosa de Dona Marta por ter chegado atrasada. E agora estava ali, nervosa, mexendo na xícara de café que mal tocara. Por que havia aceitado? O que estava fazendo? A porta se abriu e Glauber entrou. Já trocado, usando uma calça jeans e uma camisa casual azul que realçava seus olhos. Ele sorriu ao vê-la e Isabela sentiu aquele calor estranho no peito novamente. Você veio, ele disse, sentando-se à sua frente. Quase não vim, ela admitiu honestamente. O que fez você mudar de ideia? Isabela pensou por um momento. Curiosidade, talvez, ou solidão, não sei. A honestidade crua da resposta fez Glauber pausar. Então ele sorriu, mas era um sorriso gentil, compreensivo. Ambos são motivos válidos. Posso adicionar um terceiro? Talvez você precise de um amigo. Não me conhece o suficiente para ser meu amigo.
Então, que tal começarmos a nos conhecer? Ele pediu um café para a garçonete e se inclinou na cadeira, relaxado. Me conte sobre você. Além dos fatos tristes, quem é Isabela quando não está passando por um problema? A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre ela, sobre quem realmente era. Eu não sei mais, ela confessou. Passei 15 anos sendo a esposa de alguém, a funcionária de alguém. Esqueci quem eu era antes disso. Quem você era antes? Isabela fechou os olhos, tentando se lembrar. Uma garota que gostava de números, que ria fácil, que sonhava em ter sua própria empresa um dia, que achava que amor era suficiente para tudo. Amor não é suficiente? Não quando é só de um lado. Eles ficaram em silêncio por um momento. A garçonete trouxe o café de Glauber. Posso ser direto com você? Ele perguntou. Por favor. Você parece estar carregando o mundo nos ombros, e sei que passou por coisas terríveis recentemente, mas também vejo algo mais. Vejo uma mulher inteligente, resiliente, que está lutando para se reerguer mesmo quando tudo desmoronou. Isso é admirável. Isabela sentiu os olhos arderem. Não me sinto admirável, me sinto um fracasso. Por quê? Porque seu casamento acabou? Porque confiou na pessoa errada? Isabela, isso não te faz fraca, te faz humana. Você não entende, ela balançou a cabeça. Eu dei tudo de mim. Trabalhei até a exaustão. Construí uma empresa do zero ao lado dele. E no fim não tenho nada. Nenhum papel com meu nome. Nenhum reconhecimento. Nada. Você tem experiência, conhecimento, 15 anos de trabalho duro. Isso ninguém pode tirar de você. De que adianta se ninguém quer me contratar? Se as pessoas olham para mim e veem apenas... Ela fez um gesto vago em direção a si mesma. Isso. Glauber a observou por um longo momento. Posso te dizer o que eu vejo? Isabela não respondeu, mas também não desviou o olhar. Vejo uma mulher que tem ótimas histórias para contar se alguém se der ao trabalho de ouvir. Vejo alguém que ama cachorros, o que automaticamente a torna uma boa pessoa. Vejo olhos cansados, mas ainda gentis. Vejo alguém que merece muito mais do que a vida tem dado ultimamente. As lágrimas que Isabela vinha segurando finalmente escaparam. Ela as limpou rapidamente, envergonhada. Desculpe, eu não costumo chorar na frente de estranhos. Bom, tecnicamente, eu te atropelei e fui derrubado pelo seu cachorro. Acho que isso nos torna mais que estranhos. Isabela riu entre as lágrimas, um som molhado e bagunçado, mas genuíno. Eles conversaram por horas. Glauber contou sobre sua vida, sobre como construir a sua empresa, sobre os desafios de manter a integridade em um mundo de negócios corrupto. Isabela se viu abrindo, contando histórias da juventude, dos primeiros anos com Adolfo, quando tudo parecia mágico, de como os sonhos haviam sido substituídos por rotina. Quando perceberam, o café estava quase vazio e o sol já começava a se pôr. Preciso ir, Isabela disse, olhando a hora no celular. Podemos fazer isso de novo? Glauber perguntou. Eu realmente gostei de conversar com você. Isabela hesitou apenas um segundo antes de assentir. Sim, eu também gostei. Na rua, se despedindo, Glauber segurou levemente a mão dela. Isabela, você é muito mais do que pensa ser. Um dia vai perceber isso. Ela voltou para casa com o coração mais leve do que estivera em meses. Mas ao abrir a porta do apartamento, encontrou um envelope embaixo da porta. Papéis do divórcio. Adolfo queria que ela assinasse o mais rápido possível. E anexada aos papéis, uma foto dele e Cláudia, abraçados na frente da construtora. A construtora que Isabela ajudara a construir. A raiva finalmente começou a superar a tristeza. Isabela não assinou os papéis imediatamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não fez o que Adolfo esperava. Os documentos ficaram sobre a mesa da cozinha por dias, intocados, enquanto algo dentro dela começava a mudar. A raiva era nova, diferente da tristeza passiva que a consumira nas últimas semanas. A raiva era ativa, quente, motivadora. Ela marcou uma consulta com um advogado, usando o pouco dinheiro que tinha
pagou 1 hora de orientação jurídica. A notícia não foi boa. Sem documentos provando sua participação na empresa, sem testemunhas dispostas a falar contra Adolfo, ela não tinha caso. Mas posso conseguir uma pensão alimentícia decente, o advogado explicou. 15 anos de casamento, ele tem recursos. Você tem direito. Isabela pensou nisso. Poderia aceitar o dinheiro dele pelo resto da vida, uma lembrança constante de sua dependência. Ou poderia recomeçar de verdade sem amarras. Ela escolheu a liberdade. Assinou os papéis 3 dias depois, mas com uma modificação. Não queria pensão. Queria apenas que ele a deixasse em paz. Os encontros com Glauber tornaram-se regulares. 2, às vezes 3 vezes por semana, eles se encontravam no café. Ou caminhavam pela praça enquanto Isabela passeava com os cachorros. Glauber frequentemente a acompanhava, ajudando a controlar a matilha animada. Você é bom nisso, Isabela comentou um dia, observando-o lidar com Theo com facilidade. Tive cachorros a vida toda. Atualmente tenho 2, um Golden Retriever e um Beagle. São meus companheiros de apartamento. Mora sozinho? Moro. Já fui casado há muito tempo. Não deu certo. Desde então, prefiro a companhia canina. É mais honesta. Isabela riu. Entendo perfeitamente. Eles conversavam sobre tudo. Glauber era surpreendentemente fácil de se conversar. Tinha opiniões fortes, mas ouvia com atenção. Fazia perguntas genuínas. Ria das piadas sem graça de Isabela. E, mais importante, nunca a fazia sentir menos. Posso te fazer uma pergunta? Glauber disse em um desses encontros. Claro. Por que você não tenta voltar à contabilidade? Sei que a experiência com o Sandro foi horrível, mas você é qualificada. Há outras empresas. Já tentei, ninguém quer me contratar. Deixe-me ver seu currículo. Isabela hesitou, mas acabou mostrando. Glauber leu atentamente, fazendo anotações mentais. Está bom, mas falta vida. Falta mostrar o que você realmente fez. Falta mostrar quem você é. Eles passaram a tarde inteira reformulando o currículo de Isabela. Glauber tinha um jeito de extrair dela conquistas que ela mesma não reconhecia como importantes. Você negociou contratos que salvaram a empresa em momentos de crise. Implementou sistemas de controle financeiro. Gerenciou equipes. Isabela, você não era só uma funcionária. Você era essencial. Mas não tenho como provar. Tem sim. Conhece alguém de lá que possa dar uma referência? Isabela pensou. Havia Marcos, o engenheiro mais antigo da construtora. Ele sempre fora gentil com ela, diferente de Adolfo nos últimos anos. Talvez, mas por que ele arriscaria a posição dele para me ajudar? Porque pessoas boas fazem coisas boas. Vale a pena tentar. Isabela ligou para Marcos naquela noite. Para sua surpresa, ele não apenas aceitou dar referências, como estava indignado com o que Adolfo fizera. Isabela, todo mundo na empresa sabe que você era o cérebro por trás das operações. Adolfo é bom com clientes, mas você era quem mantinha tudo funcionando. Ficarei feliz em confirmar isso para qualquer empregador. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez eram de gratidão. Com o novo currículo e referências, Isabela enviou candidaturas novamente. Em uma semana recebeu 3 chamadas para entrevistas. Viu? Glauber disse quando ela contou, seu rosto iluminado de orgulho genuíno. Você só precisava acreditar em si mesma. Não sei se acredito, mas estou tentando. É o suficiente por enquanto. Na segunda entrevista, Isabela conseguiu um emprego temporário de 3 meses como assistente financeira em uma empresa de médio porte. Não era coordenadora ainda, mas era um recomeço. Ela ligou para Glauber assim que saiu da entrevista. Consegui, eles me contrataram. Sabia que conseguiria. Precisamos comemorar, jantar, hoje à noite. Meu convite. Isabela aceitou sem hesitar. O restaurante era elegante, mas acolhedor. Glauber a esperava em uma mesa perto da janela, vestindo um blazer escuro que o fazia parecer ainda mais charmoso. Para novos começos, ele brindou erguendo a taça de vinho. Para novos começos, Isabela repetiu. Durante o jantar, ela percebeu que estava rindo. Muito. Suas bochechas doíam de tanto sorrir.
Quando foi a última vez que se sentira assim? Leve, feliz, viva. Glauber, ela disse de repente no meio da sobremesa. Obrigada, por tudo, por ser gentil comigo quando eu mais precisava, por me ajudar a me levantar. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, seu toque quente e firme. Você fez isso sozinha, Isabela. Eu só estava por perto para aplaudir. Seus olhos se encontraram e permaneceram assim por um momento longo demais para ser apenas amizade. Isabela sentiu algo se mexer dentro dela, algo que pensava estar morto. Esperança. Mas então seu telefone tocou, quebrando o momento. Era Paula. Isa, ligue a TV, canal 5. Agora. O quê? Só liga. No restaurante, Glauber pediu ao garçom para mudar o canal da TV no canto do salão. E lá estava. Adolfo, na televisão, sendo preso. A manchete dizia: empresário é detido por fraude em obras públicas. O chão se abriu sob os pés de Isabela mais uma vez. As notícias se espalharam rapidamente. Adolfo estava sendo investigado há meses por superfaturamento em obras públicas, documentos falsificados, materiais de baixa qualidade sendo vendidos como premium, subornos a fiscais. A lista de crimes era extensa. Isabela passou os dias seguintes em choque. Como não percebera? Ela cuidava das finanças da empresa. Ou pelo menos pensava que cuidava. Ele te manteve fora dos contratos públicos nos últimos anos. Marcos explicou quando ligou para ela. Criou uma conta paralela. Você só via os projetos privados, os legítimos. O resto ele escondia. A traição não era apenas pessoal. Era profissional, sistemática, calculada. Isabela, Marcos continuou, sua voz hesitante. A polícia vai querer falar com você. Vão investigar se você tinha conhecimento. O medo a atingiu como um raio. Mas eu não sabia de nada. Eu sei e vou testemunhar isso, mas você precisa estar preparada. Glauber estava ao seu lado quando os investigadores apareceram no seu apartamento. Ele insistira em ficar, em apoiá-la, e Isabela estava grata pela presença dele. As perguntas foram duras, diretas. Quanto ela sabia? Quando descobriu? Teve participação nos lucros ilegais? Eu não sabia de nada, Isabela repetiu várias vezes, sua voz firme apesar do medo. Meu marido me manteve fora dessas operações. Eu cuidava apenas da parte administrativa dos projetos privados. Conveniente, um dos investigadores disse com ceticismo. É a verdade, Glauber interveio. E se verificarem os registros bancários dela, verão que não há movimentações suspeitas. Ela não se beneficiou financeiramente desses crimes. Depois de 3 horas exaustivas, os investigadores finalmente foram embora, levando alguns documentos que Isabela ainda tinha da época em que trabalhava na construtora. Eles acreditaram em você, Glauber disse quando ficaram sozinhos. Vi nos olhos deles. Isabela desabou no sofá exausta. Como eu pude ser tão cega, tão idiota? Você confiou. Não há crime nisso, mas há consequências. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas contidas. E se me acusarem? E se perder o emprego novo antes mesmo de começar? Glauber se sentou ao lado dela, passando o braço pelos seus ombros. Não vai acontecer. A verdade vai aparecer. Sempre aparece. Isabela se permitiu encostar nele, absorvendo o conforto daquela presença sólida. Eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio. Glauber, ela finalmente sussurrou. Sim? Nos dias seguintes, mais notícias surgiram. Cláudia, a amante de Adolfo, também estava sendo investigada. Aparentemente, ela trabalhava com ele nos esquemas fraudulentos. Justiça poética, Paula comentou quando se encontraram para um café. Os dois vão pagar pelo que fizeram. Não me traz alegria, Isabela admitiu. Só cansaço. Porque você é boa, demais. Eu, no seu lugar, estaria fazendo festa. Mas Isabela não sentia vontade de comemorar a desgraça de ninguém. Sentia apenas vontade de seguir em frente, de deixar aquele capítulo doloroso para trás. O emprego novo começou. Isabela se dedicou com todas as forças, provando seu valor diariamente.
Seus colegas eram gentis, o chefe era justo, o trabalho era desafiador, mas gratificante. Pela primeira vez em anos, ela estava construindo algo que era só dela. E Glauber estava sempre presente. Nos finais de semana, nos cafés após o expediente, nas ligações noturnas quando Isabela não conseguia dormir. Preciso viajar, ele disse uma tarde. Negócios, 3 dias. Vou sentir sua falta. Também vou sentir, Isabela confessou. Isabela? Ele segurou a mão dela. Quando eu voltar, podemos conversar sobre nós, sobre o que isso está se tornando? Ela assentiu, o coração batendo forte. Sim, podemos conversar. Glauber sorriu e, pela primeira vez, beijou seu rosto antes de ir embora. Isabela tocou o local onde os lábios dele haviam estado. Um sorriso lento se formando em seu rosto. Mas quando o telefone tocou minutos depois, Isabela despertou dos pensamentos. Alô? Isabela, graças a Deus você atendeu. A voz de Adolfo estava diferente, quebrada, desesperada. Eu preciso falar com você. Por favor, não desligue. O que você quer, Adolfo? Preciso da sua ajuda. Você precisa dizer para a polícia que eu não fiz nada errado, que os documentos estavam corretos. Você cuidava das finanças, eles vão acreditar em você. O absurdo do pedido deixou Isabela sem palavras por um momento. Você está me pedindo para mentir? Para me incriminar, para te salvar? Não é mentira. É uma questão de interpretação. Isabela, eu posso pegar 20 anos de prisão. 20 anos? Você quer que eu apodreça aqui? Você me traiu, me humilhou, me tirou tudo que construí, e agora quer que eu te salve? A voz de Isabela estava firme, sem rastro da fragilidade que costumava ter quando falava com ele. Eu sei que cometi erros. Erros? Você teve uma amante por 2 anos, me expulsou da minha própria casa, me deixou sem nada. Eu estava confuso. A Cláudia me manipulou, ela me envolveu nesses esquemas. Eu não sabia no que estava me metendo. Isabela riu, um som amargo. Agora a culpa é dela? Que conveniente, Adolfo. Que absolutamente conveniente. Por favor. Ele estava chorando agora. Pelos anos que passamos juntos. Pelo que já fomos um para o outro. Me ajude. Houve um tempo em que aquelas lágrimas teriam destruído Isabela. Um tempo em que ela teria feito qualquer coisa para confortá-lo, para resolver seus problemas. Mas esse tempo acabou. Não, ela disse, sua voz calma e clara. Não vou mentir por você. Não vou me destruir para te salvar. Você fez suas escolhas, Adolfo. Agora precisa lidar com as consequências. Isabela, por favor. Adeus, Adolfo. Ela desligou. E pela primeira vez desde que tudo desmoronara, sentiu-se verdadeiramente livre. O telefone tocou novamente. Ela bloqueou o número sem hesitar. Quando Paula apareceu no seu apartamento 1 hora depois, encontrou Isabela na sacada, tomando chá, olhando o pôr do sol. Você está bem? Paula perguntou preocupada. Recebi sua mensagem. Estou ótima, Isabela respondeu, e era verdade. Adolfo ligou. Pediu que eu mentisse para salvá-lo. Esse descarado, o que você disse? Disse não, Isabela sorriu. E sabe o que é incrível? Não me senti mal, não senti culpa, apenas alívio. Paula abraçou a amiga. Estou tão orgulhosa de você. Olhe o quanto mudou. A Isabela de meses atrás teria se culpado, teria considerado ajudá-lo. A Isabela de meses atrás estava perdida. Esta aqui está se encontrando. Elas conversaram por horas. Paula ajudou Isabela a escolher algumas roupas novas que havia comprado com o primeiro salário. Nada extravagante, mas roupas que a faziam sentir-se bem, que serviam direito, que tinham cores além de preto e cinza. Você precisa fazer algo com esse cabelo também, Paula sugeriu, gentilmente. Quando foi a última vez que foi ao salão? Isabela tocou os fios ressecados, as pontas duplas óbvias. Anos, literalmente anos. Então vamos, amanhã. Eu pago. Considere um presente.
Paula, não precisa. Eu quero. Você merece se sentir bonita, Isa. Por você. Não por nenhum homem. Por você. Naquela noite, sozinha novamente, Isabela se olhou no espelho. Realmente se olhou. Pela primeira vez em muito tempo. Viu as rugas ao redor dos olhos, marcas de preocupação e de risadas, escassas. Viu o corpo que mudara com o tempo, diferente do corpo de quando tinha 23 anos. Viu a mulher de 38 anos que sobrevivera a um trauma, que estava se reerguendo, que estava aprendendo a viver novamente. E pela primeira vez, não desviou o olhar com vergonha. Olá, ela sussurrou para seu reflexo. Há quanto tempo? Seu telefone vibrou. Mensagem de Glauber. Já com saudades. Como foi seu dia? Isabela sorriu e digitou a resposta. Foi um bom dia. Um dia de recomeços. Ela não mencionou a ligação de Adolfo. Aquele capítulo estava fechado, selado, arquivado. O que importava agora era o futuro. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia cheio de possibilidades. Então chegou outra mensagem de Glauber. Quando eu voltar, tenho uma proposta para você. Você confia em mim? Isabela olhou para a mensagem, seu coração acelerado. Sim, ela respondeu. Eu confio. Glauber voltou da viagem em uma quinta-feira chuvosa. Marcaram de se encontrar no café de sempre. Mas desta vez ele parecia diferente. Nervoso, animado, como se estivesse guardando um segredo. Você está estranho, Isabela observou, mexendo seu cappuccino. Aconteceu algo na viagem? Sim e não. Ele sorriu. Fechei um negócio importante. Um investidor grande, daqueles que podem levar a empresa para outro nível, mas tem um problema. Que tipo de problema? Glauber respirou fundo. Ele é tradicional, conservador. Só faz negócios com empresários que ele considera estáveis, estabelecidos, preferencialmente casados ou comprometidos. Ele acredita que homens de família são mais confiáveis. Isso é ridículo, Isabela franziu a testa, e antiquado. Concordo completamente. Mas é a realidade dele, e eu preciso desse investimento. Ele pausou, seus olhos encontrando os dela. Isabela, eu sei que isso vai soar maluco, e você tem todo o direito de dizer não. Mas você consideraria viajar comigo 3 dias, como se fosse minha noiva? O silêncio que se seguiu foi denso. Você está me pedindo para fingir ser sua noiva? Isabela repetiu lentamente, tentando processar. Eu sei como soa, sei que é muito pedir, mas pensei em você imediatamente. Você é inteligente, sabe conversar sobre negócios e... Ele hesitou. Confio em você. Mais do que confio em qualquer outra pessoa. Isabela deveria dizer não. Deveria ter 1000 motivos para recusar. Era complicado demais, arriscado demais, íntimo demais. Mas algo dentro dela, aquela nova Isabela que estava emergindo das cinzas, sussurrou. Por que não? Onde serias? Ela perguntou. Os olhos de Glauber se iluminaram. Florianópolis, resort à beira-mar, reuniões durante o dia, jantares formais à noite. Você teria seu próprio quarto, claro. Nada seria desconfortável. Seu próprio quarto? Bem, tecnicamente seria uma suíte com 2 quartos. Aparências, sabe? Mas totalmente separados. Isabela pensou. Pensou em tudo que havia perdido, em tudo que estava reconstruindo. Pensou em como tinha passado 15 anos fazendo o que esperavam dela, sendo quem queriam que ela fosse. Talvez fosse hora de fazer algo inesperado, algo só para ela. Quando seria? Semana que vem, quinta a domingo. Eu precisaria pedir folga do trabalho. Eu falo com seu chefe se você quiser. Posso dizer que é uma consultoria para minha empresa. Isabela mordeu o lábio pensativa. Então, para sua própria surpresa, ela sorriu. Está bem, eu vou. O rosto de Glauber se iluminou completamente. Sério, Isabela, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Mas tem uma condição. Ela levantou o dedo. Preciso fazer algumas mudanças antes, no visual. Se vou fingir ser noiva de um CEO bem-sucedido, preciso parecer à parte.
Você já parece ótima. Glauber, seja honesto. Eu sei como estou. E está tudo bem. Mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Ele assentiu, compreensivo. O que você precisa? Tempo e ajuda da Paula. Naquela noite, Isabela ligou para Paula e contou tudo. Ele pediu você para ser a noiva falsa dele. Paula gritou no telefone. Isso é literalmente um romance. Eu leio romances assim o tempo todo. Paula, foca. Preciso da sua ajuda. Cabelo, maquiagem, roupas. Você é boa nisso. Eu não sou. Isa, eu nasci para este momento. Sexta-feira, 9 da manhã no meu salão favorito. E depois vamos às compras. Você tem cartão de crédito? Tenho um com limite baixo, mas o Glauber fez questão de pagar todas as minhas despesas. Oba! Paula gritou empolgada. Napui. Sexta-feira. Isabela se viu sentada em uma cadeira de salão enquanto Paula conversava animadamente com a cabeleireira. Corte moderno, camadas, cor para cobrir os fios brancos, nada radical, mas definitivamente transformador, Paula instruía. Horas depois, quando Isabela finalmente olhou no espelho, quase não se reconheceu. O cabelo estava mais curto, na altura dos ombros, com camadas que davam volume e movimento. A cor era um castanho rico e brilhante. Ela parecia anos mais jovem, mais viva. Paula, sua voz falhou. Eu sei, você está linda. Sempre esteve, só precisava de um empurrãozinho. As compras foram igualmente transformadoras. Vestidos que marcavam a cintura, blusas elegantes, uma calça social que servia perfeitamente, sapatos novos, uma bolsa decente, maquiagem básica que Paula prometeu ensinar a aplicar. É muito, Isabela disse, olhando as sacolas. É investimento em você, que é o melhor investimento que existe. Ela olhou para o espelho novamente. A mulher refletida, ali era diferente. Não apenas na aparência, mas nos olhos. Havia luz ali. Havia confiança começando a emergir. O que Isabela não sabia era que Sandro, o sócio arrogante de Glauber, também estaria naquela viagem, e que o reencontro mudaria tudo. Quando Glauber passou para pegá-la, ele não conseguiu esconder a surpresa. Isabela, você está... Não tenho palavras, absolutamente deslumbrante. Pronta para ser a noiva mais convincente de Florianópolis, ela respondeu sorrindo. Os dois foram juntos, para o resort, e um clima diferente surgia entre eles. Algo que Isabela não conseguia definir, mas parecia ter ultrapassado a barreira da amizade. O carro parou em frente ao resort, e Isabela sentiu o coração disparar. Era um lugar deslumbrante. Frente para o mar, arquitetura moderna, jardins impecáveis. Pessoas elegantes circulavam pela recepção com naturalidade, como se pertencessem àquele mundo de luxo. Respire, Glauber disse ao lado dela, sua mão encontrando a dela discretamente. Você pertence aqui tanto quanto qualquer uma dessas pessoas. Isabela apertou a mão dele, buscando força naquele toque. Fizeram o check-in como casal. O recepcionista os cumprimentou com sorrisos profissionais e os direcionou à suíte. Era tudo o que Glauber havia prometido. Espaçosa, com 2 quartos separados, uma sala de estar comum e uma varanda com vista para o oceano. Não é exagero demais? Isabela perguntou, ainda processando o luxo ao redor. Para este investidor, isso é o básico. Ele espera ostentação, sucesso visível. Glauber soltou a gravata, parecendo desconfortável com a própria afirmação. Eu sei que é superficial, mas é o jogo. Então vamos jogar, Isabela disse, surpreendendo a si mesma com a determinação na voz. O primeiro jantar era em 2 horas. Isabela se arrumou com cuidado, vestindo um dos vestidos novos que Paula a ajudara a escolher. Era elegante, mas não exagerado, marcando discretamente suas curvas. Aplicou a maquiagem como Paula ensinara. Calçou os sapatos de salto médio, ainda se acostumando com a altura. Quando saiu do quarto, Glauber estava esperando na sala. Ele se virou e parou. Literalmente parou de se mover ao vê-la. Isabela, sua voz saiu rouca. Você está perfeita. Ela sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está muito bem. E estava.
O terno cinza escuro combinava perfeitamente com seus olhos. A camisa branca destacava o bronzeado leve da pele. Ele era objetivamente bonito, mas não era só isso. Era o jeito como olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Pronta? Ele ofereceu o braço. Pronta? O salão de jantar era impressionante. Lustres de cristal, mesas impecavelmente arrumadas, garçons circulando com charme e eficiência. O investidor, Sr. Augusto Ribeiro, era um homem na casa dos 60 anos, cabelos completamente brancos, postura imperial. Glauber, meu rapaz, ele cumprimentou com entusiasmo, então voltou os olhos para Isabela. E esta deve ser a noiva encantadora de quem tanto ouvi falar. Isabela Mendes. Ela estendeu a mão com um sorriso confiante que não sentia por dentro. É um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu, minha cara. Beleza e elegância. Glauber escolheu muito bem. Eles se sentaram. A conversa fluiu naturalmente. Isabela descobriu que anos administrando uma construtora a haviam preparado melhor do que imaginava para aquele tipo de interação social. Ela sabia fazer perguntas inteligentes, sabia ouvir com interesse genuíno, sabia quando adicionar uma piada leve para quebrar a tensão. Sr. Augusto estava claramente encantado. Ela é um achado, Glauber, inteligente e charmosa. Você é um homem de sorte. Glauber olhou para Isabela com algo nos olhos que parecia mais real do que fingido. Eu sei. Foi então que Isabela o viu. Sandro, entrando no salão com uma mulher jovem pendurada no braço, seu riso alto e sua postura arrogante inconfundíveis. O estômago de Isabela se apertou. Por um momento, o medo antigo ameaçou voltar. O medo de ser julgada, de ser considerada inadequada. Mas então ela olhou para seu reflexo no espelho da parede. Viu a mulher elegante, confiante, que estava sentada à mesa com pessoas importantes. Viu a mulher que sobrevivera à traição, à humilhação, à perda de tudo. E respirou fundo. Sandro a viu. Ela pôde ver o exato momento em que ele a reconheceu, a confusão cruzando seu rosto, seguida por algo que parecia surpresa. Ele se aproximou da mesa. Glauber, não sabia que você viria. Sua voz tinha aquela falsa cordialidade de sempre. Então seus olhos pousaram em Isabela. E você trouxe companhia. Sandro, este é Isabela, minha noiva. Glauber colocou a mão sobre a dela na mesa, um gesto possessivo e protetor. Isabela podia ver Sandro tentando conectar os pontos. A mulher desleixada que ele humilhara meses atrás e a mulher elegante à sua frente. Isabela, ele repetiu lentamente. Já nos conhecemos? Conhecemos, ela disse, sua voz calma e controlada. Brevemente, em seu escritório. Você me disse que eu não tinha boa aparência para trabalhar em sua empresa. O silêncio que se seguiu foi carregado. Sr. Augusto franziu a testa. A acompanhante de Sandro pareceu desconfortável. Eu não me lembro. Sandro gaguejou. Não se preocupe. Isabela sorriu, um sorriso doce, mas letal. Eu lembro por nós dois, e agradeço, na verdade. Aquele dia me ensinou que às vezes as portas que se fecham são bênçãos disfarçadas. Glauber apertou a mão dela, orgulho evidente em seu rosto. Sandro abriu a boca para responder, mas Sr. Augusto o interrompeu. Sandro, acho melhor você ir para sua mesa. O jantar já será servido. Foi uma dispensa clara. Sandro saiu vermelho de constrangimento, e Isabela, pela primeira vez na vida, sentiu o gosto doce da vitória. A última noite da viagem chegou rápido demais. Os 3 dias haviam sido um turbilhão de reuniões, jantares elegantes e conversas de negócios. Sr. Augusto fechara o acordo com Glauber na manhã daquele último dia, impressionado não apenas com os números, mas com a família sólida que Glauber estava construindo. Um homem com uma mulher como aquela ao lado não tem como dar errado, ele dissera ao assinar os contratos. Isabela deveria sentir-se culpada pela farsa. Mas a verdade era que não parecia uma farsa. Não quando Glauber a olhava daquele jeito. Não quando as conversas entre eles fluíam com tanta naturalidade. Não quando, mais de uma vez, ela esquecera que estavam fingindo.
Agora, na varanda da suíte, ela observava o mar sob a luz da lua cheia. O som das ondas era hipnotizante, relaxante. Ela estava descalça, ainda usando o vestido do jantar de gala, o cabelo solto balançando com a brisa. Aqui está você. A voz de Glauber veio de trás. Pensei que já tivesse ido dormir. Não conseguia, muitos pensamentos. Ele se aproximou, ficando ao lado dela na varanda. Havia tirado o paletó e a gravata, os primeiros botões da camisa abertos. Parecia mais relaxado do que estivera em dias. Sobre o quê? Sobre como? Minha vida mudou em tão pouco tempo. Há alguns meses eu estava no fundo do poço, sem rumo, sem esperança. E agora... Ela gesticulou para o resort, para o mar, para tudo ao redor. Estou aqui, fingindo ser noiva de um homem incrível em um lugar lindo. Fingindo, Glauber repetiu, sua voz estranha. Isabela olhou para ele. Não foi isso que combinamos? Glauber respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, se virou completamente para ela, seus olhos intensos encontrando os dela. Isabela, eu preciso ser honesto com você. Esses 3 dias foram os melhores dias que tive em anos. E não foi por causa do negócio. Foi por causa de você. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Quando te vi naquele café pela primeira vez, quase atropelada, perdida, machucada, algo em mim acordou. No início, realmente queria sua amizade, mas a cada conversa, a cada encontro, a cada risada, eu fui me apaixonando por você. Glauber, sua voz saiu como um sussurro. Deixe-me terminar, por favor. Ele pegou as mãos dela, segurando-as com gentileza. Eu sei que você passou por coisas terríveis. Sei que ainda está se recuperando e não quero pressionar você, mas não posso continuar fingindo que isso aqui, ele gesticulou entre eles, é só uma farsa. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela. Você é forte, Isabela. Mais forte do que pensa. É inteligente, engraçada, genuína. E sim, você é linda. Sempre foi. Só precisava se permitir ver isso. Eu tenho medo, ela confessou, sua voz tremendo. Eu sei. E não vou prometer que nunca vou te decepcionar, porque sou humano, e humanos cometem erros. Mas vou prometer que nunca vou te trair. Nunca vou te diminuir. Nunca vou fazer você se sentir menos do que a mulher incrível que é. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isabela. Glauber a limpou com um polegar, com seu toque tão suave. O que você está me dizendo? Ela precisava ouvir as palavras. Estou dizendo que me apaixonei por você, Isabela. Mendes. Completa e irremediavelmente. E se você me der uma chance real, vou passar cada dia provando que você merece ser amada do jeito certo. O mundo parou. O som do mar desapareceu. Tudo o que existia era aquele homem à sua frente, aqueles olhos castanhos cheios de sinceridade, aquelas mãos segurando as dela como se fossem preciosas. Eu também, Isabela sussurrou. Eu também me apaixonei por você. O sorriso que iluminou o rosto de Glauber era pura alegria. Ele puxou-a para mais perto, sua mão deslizando para a lateral do rosto dela. Posso te beijar? Por favor. O beijo foi suave no começo, lábios explorando, testando, conhecendo. Então se aprofundou, ficou mais urgente, mais real. Anos de solidão e dor se dissolveram naquele beijo. Isabela se permitiu sentir, se permitiu acreditar, se permitiu esperar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Glauber começou. Real, Isabela completou. Completamente real. Eles ficaram abraçados na varanda por horas, conversando, planejando, sonhando, sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre uma vida que poderia ser construída juntos. Fica comigo esta noite? Glauber perguntou quando o sono finalmente começou a pesar. Só para dormir, só para acordar ao lado de você. Isabela assentiu, seu coração transbordando de uma felicidade que pensara nunca mais sentir. Eles adormeceram entrelaçados, o som do mar como trilha sonora de um novo começo.
E quando o sol nasceu no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, Isabela acordou nos braços de um homem que a amava de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que merecia aquilo. Merecia ser feliz. 3 anos depois. O sol da manhã entrava pela janela do quarto, iluminando o berço onde um bebê de 6 meses dormia tranquilamente. Isabela observava o filho, ainda maravilhada com aquela vida pequena que ela e Glauber haviam criado. Lucas, olhos castanhos como o pai, sorriso fácil como a mãe. Ele ainda está dormindo? Glauber apareceu na porta, 2 xícaras de café nas mãos. Milagre da manhã. Isabela sorriu aceitando a xícara. Aproveita enquanto dura. Eles se sentaram no pequeno sofá do quarto, observando o bebê dormir. A casa não era enorme, mas era deles. Cada canto escolhido com carinho, cada detalhe contando a história de 2 pessoas que se encontraram quando mais precisavam. Você viu as notícias? Glauber perguntou suavemente. Isabela assentiu. Adolfo fora condenado a 12 anos de prisão. Cláudia, PH 8. A construtora havia sido leiloada para pagar as dívidas e indenizações. Tudo pelo que ele trabalhara, tudo que construíra sobre mentiras, desmoronara completamente. Sinto pena dele? Isabela refletiu em voz alta. Não. Sinto pena do homem que ele poderia ter sido, do que jogou fora por ganância e egoísmo. Mas não sinto pena do que aconteceu. Ele fez suas escolhas. Você é incrível. Glauber beijou sua testa. A forma como se curou, como cresceu. Sou muito sortudo. Somos sortudos, ela corrigiu. Os 2. A vida de Isabela havia mudado de formas que ela nunca imaginara possível. Depois da viagem a Florianópolis, ela e Glauber assumiram o relacionamento publicamente. Houve julgamentos, claro. Pessoas dizendo que era rápido demais, que ela estava se aproveitando, que não duraria. Mas duraram. E floresceram. Isabela trabalhara duro no emprego temporário até que a empresa a efetivou. 6 meses depois, foi promovida a coordenadora financeira. 1 ano depois, a Abduzin, diretora. Ela construíra sua própria reputação, seu próprio nome, seu próprio sucesso. Glauber a apoiara em cada passo. Não como salvador, mas como parceiro. Igual, complementar. Eles se casaram em uma cerimônia pequena, apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Paula foi madrinha, chorando copiosamente durante os votos. Dona Marta, a dona do serviço de cuidado de cachorros, estava lá com Theo, que latiu animadamente quando disseram sim. Lucas nasceu 2 anos depois do casamento. E, quando Isabela segurou aquele bebê pela primeira vez, sentiu seu coração explodir de um amor que nunca soubera que existia. Paula casara-se também, com um homem gentil que a fazia rir. Ela visitava frequentemente, sempre trazendo presentes exagerados para o afilhado. Sandro fora afastado da empresa Tavares em Associados. Glauber comprara sua parte da sociedade e implementara políticas rigorosas contra a discriminação. A empresa prosperara ainda mais depois disso. E Isabela? Isabela olhou-se no espelho todas as manhãs e finalmente reconhecia a mulher refletida ali. Havia rugas, marcas do tempo, do cansaço de noites acordadas com bebê. Mas havia também luz nos olhos, alegria genuína no sorriso, paz na expressão. Ela não era mais a garota de 23 anos que se casara cheia de sonhos ingênuos. Não era a mulher de 38 anos quebrada e perdida. Era Isabela aos 41 anos. Mãe, esposa, profissional respeitada, mulher completa. E era feliz. Lucas acordou com um chorinho, suave. Isabela o pegou no colo, sentindo o peso perfeito daquele corpo pequeno contra o seu peito. Bom dia, meu amor, ela sussurrou, beijando a cabeça do bebê. Glauber se aproximou, envolvendo os 2 em um abraço. Uma família, a família deles. Sabe o que descobri? Isabela disse olhando para o marido. A verdadeira beleza nunca esteve na minha aparência. Sempre esteve aqui. Ela tocou o próprio peito sobre o coração. Só precisava atravessar o inferno para aprender a vê-la. E deixar que alguém te ajudasse a ver também, Glauber adicionou. Sim, ela concordou, isso também.
Do lado de fora, o dia estava ensolarado e cheio de promessas. Como cada novo dia, como cada novo recomeço, porque Isabela aprendeu que nunca é tarde demais. Nunca é tarde para recomeçar, para se apaixonar de novo, para acreditar em si mesma, para ser feliz. A vida a quebrara, mas ela se reconstruíra, mais forte, mais sábia, mais completa. E essa era a verdadeira beleza. A beleza interior que finalmente brilhava por fora. Mensagem final. Quantas vezes precisamos ser quebradas para descobrir nossa verdadeira força? Quantas vezes o fim de algo é apenas o começo de quem realmente somos? A história de Isabela nos lembra que traição, perda e dor não definem quem somos. Nossa resposta a elas, sim. Ela poderia ter permanecido na amargura, na raiva, na autopiedade. Mas escolheu se levantar. Escolheu acreditar que merecia mais. Escolheu recomeçar. E você? Já passou por um momento em que tudo desmoronou, mas você conseguiu se reerguer? Já descobriu que às vezes as portas que se fecham são verdadeiras bênçãos disfarçadas? Compartilhe sua história de recomeço. Compartilhe sua força. Porque alguém que está passando pelo seu ontem precisa ouvir sobre o seu hoje. Lembre-se, a verdadeira beleza sempre esteve dentro de você, só estava esperando que você olhasse. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.